Bora falar de futebol? Bora falar de Palmeiras e Atlético Paranaense, duelo repleto de nuances que eu vou trazer aqui nesse vídeo para você chegar preparado para o jogo. E claro, se você não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo nas minhas redes sociais sobre o clube. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, clica no botãozinho aqui embaixo, também tem o botãozinho do like, do joinha, que é muito importante para o vídeo, e deixa um comentário ao final do vídeo, combinado? Sempre em alto nível. Os membros já tem novidade, então programando coisas. Bom, sobre o vídeo em si, sobre o assunto principal, a gente tem que falar sobre esse Palmeiras e Atlético Paranaense, o Palmeiras querendo buscar a liderança do campeonato, e as duas equipes chegam em momentos diferentes, estou falando momentos na questão de aproveitamento de atletas, né? Porque o Palmeiras foi até o Uruguai e lá utilizou o que tinha de melhor para o confronto. Já o Atlético Paranaense enfrentou o Raio Zuliano e nesse confronto não precisou utilizar aquilo que tinha de melhor, é uma equipe muito frágil, por isso poupou muitos titulares. Mesmo assim, goleou, evidentemente, pela fragilidade do adversário. Então há uma questão aí também de jogadores titulares do Atlético mais descansados em relação aos jogadores do Palmeiras, mas o Abel tem mexido bastante na equipe titular justamente para equilibrar a minutagem e não sair perdendo na parte física. Bom, em relação às nuances do jogo. Primeiro, o jogo acontece na Arena Barueri, não é no Allianz Parque. Fragoso, por que isso é uma nuance do jogo? Pelo seguinte, é outro ambiente, o Palmeiras é mandante, a torcida é do Palmeiras, mas nem se compara à questão da pressão que é quando o time joga no Allianz Parque. Então é outra parada, a questão até do gramado que é diferente, enfim. É inegável que o Palmeiras perde ao jogar na Arena Barueri. Ganha o Atlético Paranaense nessa nuance, sem dúvida nenhuma, porque vai pegar um estádio em que o Palmeiras tem ótimos resultados, é bem verdade, mas o ambiente é muito mais tranquilo para o adversário lidar. Portanto, essa é a primeira nuance do jogo, além, evidentemente, do que eu já citei da chegada dos times, com um poupando bastante titular, o outro já colocando seus principais na Libertadores. E aí, olhando para o Atlético Paranaense especificamente, Atlético Paranaense que é treinado pelo Cuca e tem peças muito interessantes, num 4-3-3 muito agressivo. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês de como funciona esse time e o que o Palmeiras tem que ficar de olho, e você, claro, também assistindo ao jogo para entender como funciona esse furacão. Atlético Paranaense que perdeu para o Grêmio no Campeonato Brasileiro, mas atropelou o Vasco, atropelou o Cuiabá, venceu o Internacional e empatou com o Juventude. Então é uma equipe que tem ótimos resultados, ponta de tabela, e tem a melhor campanha da Copa Sul-Americana. Então é um momento bem interessante de um técnico que tem um aproveitamento muito bom. Claro, envolve estadual, envolve Copa Sul-Americana, que não tem adversários tão pesados, mas o Atlético tem feito o que se pede dele. Quando pega adversários mais frágeis, ele vai lá e goleia. Goleou o Raio Zuliano, goleou Londrina, conseguiu golear o Cuiabá. Então, assim, é uma equipe que na hora que precisa corresponder e mostrar força, mostrar superioridade, tem conseguido mostrar sem dúvida nenhuma. 4-3-3, muito agressivo. O Cuca é fanático pelo 4-3-3, né? Movimenta peças dentro desse sistema, mas se utiliza dele, inclusive foi campeão brasileiro com o Palmeiras se utilizando de um 4-3-3, né? E tem um cara muito qualificado no meio-campo para criar, para pensar jogo, que é o Zapelli. Além desse cara, que é um meia jovem, com muito passe de ruptura, então assim, o Atlético Paranaense é uma equipe muito vertical, bem ao estilo Cuca mesmo. Quando recupera a bola, não tem passe para o lado, não tem passe para trás, é passe para frente. E o Atlético Paranaense tem o Zapelli justamente para ser esse cara de passe para frente por dentro, para ser esse cara que vai buscar o passe de ruptura por dentro, com a zaga correndo para trás, para tentar achar um dos atacantes, sejam eles os pontas, seja ele o centroavante. Por que eu tô falando sejam eles os pontas e tô falando de passe por dentro? Porque em algumas ocasiões os pontas caem para dentro, porque os dois laterais do Cuca são muito agressivos, são jogadores que se acostumaram a jogar no ataque. Um é o Leonardo Godoy, que foi o grande assistente da temporada passada em termos de laterais no futebol argentino, foi contratado com esse potencial enorme e por isso é um jogador que quase sempre está à frente. Inclusive ele já tem um gol na temporada além de 2 assistências. O outro é o Esquivel. O Esquivel, para se ter uma ideia, contra o Raio Zuliano no último confronto, foi testado como meia.
Tamanha é a qualidade dele para jogar projetando a bola mais à frente, trabalhando na criação de jogadas. Então é um lateral muito ofensivo, lateral de apoio, lateral de construção e de finalização. Inclusive tem 2 assistências e 3 gols na temporada. A gente está falando de laterais. Então são laterais que sobem muito e tem por característica a assistência e também a finalização. Mas justamente por subirem muito, eles muitas vezes empurram os pontas para dentro. E aí o Atlético acaba tendo, às vezes, 3 jogadores por dentro para o Zapelli escolher um passe, seja mais colado aos corredores laterais, a lateral da área, digamos assim, seja por dentro para o centroavante. E quando o próprio Zapelli entra, porque ele também faz essa função em muitas ocasiões para chegar, para finalizar, o Atlético tem o Fernandinho para dar bons passes também, o próprio Eric é um jogador muito mais de marcação do que de passe, mas também constrói bastante. Agora o Fernandinho tem passes fantásticos, então é um meio-campo bastante qualificado também. O Atlético tem um time muito interessante. E a questão do centroavante e dos pontas, né, é algo a se destacar, mas tem aí uma notícia boa para o Palmeiras também, tá, torcedor? O Canóbio, que é um jogadoraço que atua tanto por dentro quanto por fora, ele tá machucado, ele tá fora. E é um jogador que realmente gera muito jogo para o Atlético, seja na velocidade, seja na finalização de média distância, quando ele sai da área, sai do lado para jogar, é muito interessante e está machucado. E aí pinta a perspectiva do Esquivel, por exemplo, poder atuar por lá, ou o Julimar, que é um jovem, que enfim, passou por cirurgia no joelho, ficou 10 meses parado antes de voltar a ganhar oportunidade no Atlético. Não é necessariamente uma realidade, mas é um jogador interessante, mas perde muito em relação ao que o Canóbio é, tanto com o Esquivel por dentro, quanto com o Julimar, que é um atacante que também pode fazer a função. Perde bastante o Atlético sem o Canóbio, sem dúvida nenhuma. Do outro lado, o Coelho, que é um jogador bastante tático, mas ao mesmo tempo que perde muito gol. O Coelho é um jogador que tem 21 jogos, não fez um gol ainda na temporada, não é muito a dele mesmo, mas a construção também não tem sido das melhores, mas é muito aplicado taticamente, se entrega muito ao time, consegue brigar muito pela bola, é um cara que também ajuda no meio campo, mas não é dos mais qualificados para realmente finalizar. Centroavante, a gente está falando de 2 caras que estão revezando. Não há dúvida, é substituição que é batata nos últimos jogos. Começa o jogo com o Pablo, que tem 9 gols na temporada, termina o jogo com o Gonçalo Mastriani, que foi muito bem na temporada passada no América Mineiro e está indo muito bem essa temporada no Atlético Paranaense. O Pablo está com 9 gols, o Mastriani está com 10, eles vão se revezando ali na frente. É substituição que não tem dúvida de que vai acontecer ao longo do confronto. São 2 caras que estão com faro de gol na temporada e justamente por isso o Cuca não quer que nenhum deles perca esse faro, quer que estejam sempre jogando, quer realmente dar mais qualidade e minutagem a todos eles. Então o Pablo é um cara muito mais de área, o Mastriani é um cara de área, mas que sai para construir também, que puxa bastante a linha de marcação da zaga para tentar abrir espaço, enfim. Tem características até parecidas, mas na hora de realmente ter mais questões, digamos assim, técnicas, na hora de ter mais repertório, o Mastriani tem um pouco mais. O Pablo já é um cara mais focado ali dentro da grande área. Mas são 2 jogadores com confiança, em boa fase e que devem também preocupar o sistema defensivo do Palmeiras. E aí, qual é a questão que o Palmeiras pode explorar? 2 coisas que eu pude perceber. O Atlético Paranaense, que tem utilizado o Kaique e o Gamarra, inclusive, na defesa, para a saída de bola tem sofrido. Tem se equivocado, tem arriscado bastante, tem sido lento em muitas ocasiões na saída de bola, e aí com uma pressão dá para fazer aquela roubada e tentar realmente surpreender para pegar o Atlético Paranaense ainda com o time à frente, em construção, e o adversário conseguindo roubar a bola ali. O Palmeiras pode fazer isso já na saída de bola, porque tem acontecido em todos os jogos, o Atlético tem dado um susto ou outro na saída de bola. Tem um goleiraço que é o Bento, né? Mas o Palmeiras também tem bons atacantes para superar o goleiro adversário. E vai destacar também a questão de construção, de usar muito o lado do campo, porque são 2 laterais que sobem bastante, como eu disse, e por serem laterais que sobem bastante, naturalmente o Palmeiras, que tem se utilizado de um esquema com o Estevão e também com o Lázaro, são 2 jogadores de velocidade pelo lado do campo, que podem empurrar esses laterais, fazendo com que eles não subam, o que ajuda a impedir que o Atlético Paranaense tenha uma construção ainda melhor durante o jogo, ou, se eles subirem do mesmo jeito, dependendo da recuperação de bola, é acelerar nas costas deles, porque vai ter espaço por lá. Então vai ser um duelo bem interessante pelos lados do campo também, região que o Abel é apaixonado, adora que os times ataquem por ali. Vamos ver qual vai ser a estratégia utilizada, com o Palmeiras que tem Estevão muito bem, que tem o Lázaro ganhando confiança, que tem o Veiga recuperado de confiança.
Vamos ver se o Zé Rafael vai entrar em campo. Ele faz muita diferença. Ele e o Aníbal é realmente uma dupla de volantes que tem tudo para funcionar muito bem, com o Aníbal soltando, ou melhor, o Zé Rafael sendo um pouco mais solto, o Aníbal protegendo, em outro momento fazendo um revezamento, porque o Aníbal tem um chute de média distância muito interessante. E naturalmente a gente vai entender se vai pintar um novo revezamento de peças, por exemplo, o Mike entrando pela direita, para ser um cara que vai explorar também esse lado de campo, pode pintar essa novidade, vamos ver como é que vai ser, mas é fato que o Palmeiras tem muito recurso e naturalmente vai aproveitar os últimos dias do Endrick, que fez uma partidaça contra o Liverpool e novamente deve aparecer nesse sistema que o Abel parece estar caminhando para adaptar, quem viu o vídeo ontem sabe, para um 4-2-3-1 com homens de ponta, com drible, com velocidade, sistema que remete à época em que o Dudu não estava machucado. Vamos ver se é isso que vai acontecer para receber Dudu e também Felipe Anderson, mas não é o caso para o jogo de amanhã. Felipe Anderson ainda não está à disposição e o Dudu também não. Maravilha? Bom, preparado para o jogo, já sabendo quem são os principais jogadores, quem tem passe, quem não tem, deficiências, espaços a serem explorados. Valeu demais por estar comigo aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixa seu like, comentário aí para dar aquela moral pro vídeo e, claro, bora falar de futebol.